On my 21-day fast, I started to pray for the primary elections in the United States. E naquele meus 21 dias de jejum, eu comecei a orar pelas eleições prévias nos Estados Unidos, pela campanha presidencial. United States has 2 elections before they will vote for their president. Os Estados Unidos têm 2 eleições. Antes de você poder votar para o seu presidente, você passa por uma votação que acontece antes. The first one is the primary election, wherein the 2 parties will vote who will become their presidential nominee. E a primeira eleição, antes da eleição presidencial, é aquilo que nós chamamos de as prévias, onde cada partido escolhe vários candidatos e eles disputam entre eles para ver qual deles será o escolhido para ser o candidato oficial do partido. You call it primary elections. Essas são as eleições, as prévias presidenciais. Tonight, while I speak, there is a debate between Donald Trump and Hillary Clinton. E hoje à noite eu estou aqui pregando e está acontecendo agora lá nos Estados Unidos o primeiro debate entre Hillary Clinton e Donald Trump. Because there is a general election coming up this November. Porque em novembro vai acontecer uma eleição geral para escolher o novo presidente dos Estados Unidos da América. Okay? Certo? During the primary election, I started to pray and I said, my political candidate that I want to win in the primary in the Republican Party is Ted Cruz. E quando eu estava orando, eu fiz na minha oração o seguinte: Deus, o candidato que eu quero que eu vença é o candidato do Partido Republicano chamado Ted Cruz. I started to pray in tongues. E eu comecei a orar em línguas, a orar em mistérios. Then the angel of the Lord came to the room in his glory. Aí o anjo do Senhor apareceu para mim em uma visão. And the angel of the Lord said, E o anjo do Senhor falou para mim: you could not pray against this man. não ore contra esse homem. And I lifted up my eyes to what he refers as this man. E quando Deus falou para mim, não ore contra esse homem, eu abri os olhos para que o Senhor me mostrasse quem era esse homem que ele estava falando. And I saw a ring of fire surrounding the man. E eu vi como um anel de fogo envolvendo esse homem que estava falando. While they are working on it, because I emailed it to Bishop Augusto this afternoon at Facebook. Eu enviei uma mensagem hoje para o bispo mostrando para ele essa imagem. Come here, Pastor Jehoshaphat. Vem cá, pastor Josafá. In a vision, there was a man standing. E na visão que Deus me deu, havia um homem em pé como o pastor Josafá. And the man is surrounded with fire. E na visão Deus me mostrou aquele homem envolvido com um círculo de fogo. And the Lord said, do not pray against this man. E Deus falou comigo, não ore contra esse homem. And I lifted up my eyes. E eu levantei os meus olhos. Because I would like to know who is the man of God. Porque eu queria saber quem era esse homem que tinha esse círculo de fogo. God also has his own choice. Porque Deus também faz as suas escolhas. When I lift up my eyes, I was surprised on who is the man. E quando eu levantei os olhos para ver quem era aquele que Deus tinha colocado um círculo de fogo, eu fiquei surpreso de ver quem era o homem. He is not Ted Cruz. Não era Ted Cruz, o candidato que eu estava orando por ele ganhar. I said to God, Lord, you must be mistaken. Eu falei, Deus, será que o Senhor não está errado? This is not right. Não está certo, porque Ted Cruz até, diga-se de passagem, é um candidato cristão. Because among all the 16 political candidates running to become a presidential nominee of Republican Party, Ted Cruz is the most faithful to God and he is most vocal about his faith. Porque só do Partido Republicano haviam 16 candidatos para se escolher um. E dos 16, o Ted Cruz era o único que era crente. E ele falava na televisão sobre a sua fé, era o que mais defendia a sua fé. In my mind, God must choose someone who is faithful to him. Então na minha mente Deus tinha que escolher o cara que era o mais fiel a ele, o mais crente a ele. But we have learned even from the story of the book of Haggai last night that there was no mention that Zerubbabel is part of the remnants that prays to God. Mas quando a gente lê a história que lemos ontem aqui no livro de Ageu, capítulo 1, você não encontra nenhum relato de que Zorobabel, quando Deus falou com ele, ele era um cristão ou um servo de Deus. God chooses whomever he chooses. Deus escolhe quem ele quer escolher. And sometimes the choice
of God is not our choice. E às vezes a escolha de Deus não tem nada a ver com a nossa. You know, we have our own box of expectation, Porque a gente tem a nossa pequena caixinha de expectativas and we thought that God should be only inside that box. e a gente acha que Deus vai agir dentro daquela caixa que você acha. And our mind is having a problem when what God is showing is outside the box. E a gente tem dificuldades quando Deus começa a mostrar algo que está fora da caixa, fora dos seus planos. I said to God, I don't get this. E eu falei, Deus, eu não estou entendendo nada. This is not Ted Cruz, Lord. Não é Ted Cruz que o Senhor escolheu? The person is Donald Trump. E a pessoa que Deus me mostrou foi Donald Trump. Pastor Jehoshaphat, you can sit down. Do we have yet the photo? Because I want you to see it. And I was staring at the vision. E quando eu vi aquela visão, eu fiquei assustada. And I said to God, I could not believe Eu it. falei, Deus, eu não acredito. This is not right. Essa visão não está certa, está errada. At the time when God gave me the vision, there are 17 presidential nominees in one party. E naquele dia que eu recebi essa visão, somente no Partido Republicano tinha o Donald Trump e mais 16 candidatos concorrendo com ele para escolher somente um que seria o candidato oficial. Donald Trump was at the bottom. E naquela época que Deus me deu a visão, na pesquisa, Donald Trump estava em último na lista, na preferência. The number one at the time was Jeb Bush. E o número 1 da lista era o Jeb Bush, que era o irmão, primo do George Bush. He is the brother of George Bush, the former president. Não, desculpe, ele é irmão do presidente, do ex-presidente americano George Bush. And I said to God, E eu falei assim para Deus: I am not going to release the vision. Deus, ainda não é hora de falar essa visão, vou guardar em segredo. I will be quiet. E eu fiquei calada, Because in my mind, it should be Ted Cruz. porque na minha cabeça o presidente ia ser Ted Cruz. I was pondering on it for 30 days. E eu fiquei ali brigando comigo mesma durante 30 dias. And I said to God, I have to release the vision. E eu falei, Deus, mas agora chegou a hora de liberar essa visão. And I blogged it on Facebook. E quando chegou a hora, eu soltei aquela visão que Deus tinha me dado no Facebook e no meu blog para anunciar. And I said, I received a vision E naquele texto na internet eu falei, eu tive uma visão. that Donald Trump is surrounded by the fire of God. E quando eu soltei na internet, eu falei, eu tive uma visão e Deus me mostrou Donald Trump. E em volta dele havia um círculo de fogo. And it looks like he is the choice of God. E aparentemente parece que ele foi a escolha feita por Deus. I stopped breathing after I put that blog. Depois que eu soltei aquilo na internet, eu fiquei quase sem respirar. What a risk. Porque é muitos riscos você colocar uma notícia dessa nos Estados Unidos. Can you imagine the choice of God is the number 16 at the bottom? Porque como é que você fala que Deus talvez está escolhendo um cara que era o último na pesquisa? And I said, God, if this is wrong, this is the end of our prophetic ministry. Eu falei, Deus, eu vou soltar o que o Senhor me falou, mas se eu tiver errada, vai ser o fim do meu ministério profético. And then I have noticed something is evolving. E depois eu comecei a perceber algo que estava envolvendo a história. After I released the blog on Facebook, Depois que eu soltei a notícia na internet, no Facebook, a week later, Donald Trump rose up, number 2. uma semana depois, ele saiu entre os últimos da escolhida e passou a ficar em segundo lugar na pesquisa. Uma semana depois que eu publiquei na internet. From the bottom of 16 candidates, Ele estava entre os últimos dos 17 candidatos e passou agora para segundo lugar dentro de uma semana depois que eu publiquei. he jumped number 2. E ele pulou de entre os últimos para o segundo colocado. And I said, God is doing something. Eu falei, parece que Deus está fazendo alguma coisa. Because I am not the personality that if I will receive a vision from the Lord, I am not crazy. I'm not gonna go run around and tell everyone about it. Porque eu não tenho essa personalidade de sair gritando por aí, falando para todo mundo aquilo que Deus falou. I'm also watching how God moves. Eu também fico
prestando atenção como que Deus se move, como que Deus age. Because I'm trying to understand the ways of God in a vision dimension. Porque eu estava ali tentando aprender de Deus, como que Deus opera dentro de uma dimensão e de uma visão, através de uma visão profética. Because in the body of Christ, we do not lack good teachers and preachers of the words. Porque no corpo de Cristo, às vezes, a gente carece de boas mensagens e pregação na palavra. But only very few will engage the vision dimension because they are afraid to engage God in this level. Mas mesmo tendo boas mensagens e boas pregações, a gente ouve falar muito pouco desses níveis de pregações, de revelações e visões, porque nem todos têm a dimensão de estar nesse nível. Most of the ministers have not overcome their fear in this dimension. A maioria dos ministros e pregadores ainda não venceram seu medo para chegar a esse nível de revelação. But you need to overcome your fear in order to see how God moves in that dimension. Mas você precisa vencer o seu medo para entender como que Deus se move nessa dimensão de visões. Here is the photo. E aqui está uma fotografia. Okay, so that's the ring of fire that surrounds the person. Então Deus me mostrou na visão como um círculo de fogo como esse envolvendo uma pessoa. And there is a person standing inside of it. E tinha uma pessoa em pé do lado daquele círculo. Can you see the person? It's very, very faint. There's a person inside. Eu não sei se você consegue ver, no meio do círculo tem a foto de uma pessoa, mas só uma sombra, você não consegue ver com clareza. And the Lord had shown me the face of the man. It's Donald Trump. E Deus me mostrou, numa visão parecida com isso, o rosto da pessoa do Donald Trump. By November of 2015, Donald Trump is already number 1 in the polls. E quando chegou novembro do ano passado, de 2015, Donald Trump já era o número 1 na pesquisa. And there were other prophetic voices that says that the presidential nominee of the Republican Party will be a senator. So it's either Ted Cruz or Marco Rubio because they're both senators. E lá nos Estados Unidos tem muitos ministérios proféticos também. E muitos ministérios proféticos famosos lá publicaram que o candidato escolhido seria um senador. Então nós tínhamos 2 candidatos, pré-candidatos que eram senadores. Então eles publicaram que seria um daqueles 2. I did not say anything about their own prophetic word. E eu não percebi nada ali de errado acerca daquela palavra profética. Remember the instruction of the Lord to me? You can only speak what Michael is showing you. Você lembra do que Deus tinha falado para mim? Você só pode falar aquilo que Mike, o anjo Miguel, falou com você, mostrou a você. Then one day, Marco Rubio, one of the competitor of Donald Trump, said this. E um dia eu estava assistindo a TV e esse candidato Mark Rubio, que era um opositor forte de Donald Trump, falou o seguinte na televisão. He said, I am not going to attack Donald Trump with any verbal assault. Ele falou em rede nacional, Mark Rubio, eu não vou atacar o Donald Trump com nenhum insulto verbal, com nenhuma briga, com nenhum insulto verbal. Because every time you speak against that man, something comes back to you that burns in you. Porque eu tenho percebido entre os outros candidatos que todos aqueles que têm atacado o Donald Trump, parece que há como se fosse uma muralha de fogo que aquilo volta e acaba queimando você. This is coming from the mouth of another political candidate. E Deus tinha me dado aquela visão e agora essa fala veio da boca de um outro pré-candidato a presidente. And the Bible said in the book of Hebrews, God is a consuming fire. E a Bíblia fala em Hebreus que Deus, ele é fogo consumidor. Consuming fire is this. Once the fire of God is given to you, something inside of you burns deep inside of you. Fogo consumidor significa o seguinte: quando Deus traz aquele fogo consumidor na sua vida, algo lá dentro de você é queimado. Deus queima algo na sua vida, profundo. Marco Rubio is not aware of this vision given by the angel of the Lord. Mas Mark Rubio, o pré-candidato que falou isso, ele não tinha noção dessa visão que Deus tinha me dado. Ele não sabia de nada. But he uses a word that says something burns in you if you attack Donald Trump. Mas ele usou os seguintes termos na televisão. Ele falou: eu não vou atacar Donald Trump, porque todo candidato que ataca ele, parece que algo volta e queima a pessoa que está falando. The vision was given August 2015. E essa visão foi recebida em agosto de 2015. On May 2016, E agora em maio de 2016, 9 months
months later, 9 meses depois, Donald Trump won the primary election of the Republican Party. Donald Trump foi o vencedor das prévias americanas entre os 16 candidatos. Church, the vision did not lie. Então, quero dizer, igreja, a visão que Deus me mostrou não mentiu. The angel of the Lord did not lie. O anjo do Senhor que trouxe aquela visão não mentiu. It was not the angel of light that visited in my room. Então, aquela visita que eu recebi não foi um anjo da mentira que trouxe mentiras, It was indeed the angel of the Lord. mas foi na verdade o anjo do Senhor que me revelou aquilo. Right now, as we speak tonight, Então agora eu estou aqui falando com vocês agora, nesse exato momento, Donald Trump is debating Hillary Clinton. lá nos Estados Unidos, agora ao vivo, ele está fazendo um debate em rede nacional com Hillary Clinton. Os dois estão debatendo ao vivo agora. He is very close to becoming the president of the United States. E eu creio que ele está bem perto de se tornar o presidente dos Estados Unidos. When I preach this to the churches in New York, Quando eu prego isso nas igrejas lá em Nova York, nos Estados Unidos, among the pastors, we sat down and talk about it. às vezes entre os pastores a gente senta para falar sobre isso. And everyone has the same thought that I had before. E eles têm esse mesmo sentimento que eu tive há um ano atrás. And everyone was talking, I thought it was Ted Cruz. E todo pastor que eu converso fala, eu também quando orava achava que o presidente ia ser Ted Cruz, que é um homem de Deus. But the choice of God is a different person. Mas a escolha de Deus foi uma pessoa diferente. Look at this. Nebuchadnezzar is not a believer of God. Presta atenção, Nabucodonosor, no texto de Daniel que lemos, não era um crente. But God chose to reveal what is going to happen to his kingdom and what is going to happen to his kingship. Então Deus escolheu Nabucodonosor para revelar a ele aquilo que iria acontecer com o seu reino e o seu reinado. God chooses whom he chooses. E Deus escolhe quem ele quiser escolher para dar a visão.